A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Já existíamos antes e continuaremos a existir após a experiência terrena. Somos espíritos imortais, criados por Deus e fadados ao progresso infinito. A felicidade é a nossa destinação. Somos todos imortais. Olá, boa noite, meus amigos e amigas que nos assistem e que nos assistirão depois. Sejam bem-vindos. É com imensa alegria que retornamos para a apresentação do nosso programa Somos Todos Imortais. É muito bom contarmos com a sua companhia. Este programa tem o objetivo de ressaltar a nossa realidade essencial, pois não somos corpos transitórios. Somos espíritos imortais, passando pela Terra em mais uma experiência educativa de aprendizado e amadurecimento. Hoje, em nosso programa 126, temos a alegria de contar novamente com a participação do nosso querido amigo e irmão Maxilano Lacerda, de Brasília, que está sempre nos enriquecendo com a sua participação. Ele é mestre e doutor em Geociências, graduado em Geologia, coordenador de grupo de estudos na Federação Espírita Brasileira e diretor do Centro Espírita Caminho de Luz, no Distrito Federal. Max, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo, sempre alegria tê-lo conosco. Boa noite, Rosângela, é uma alegria sempre estar aqui junto com vocês, para a gente poder tratar de assuntos tão nobres e tão importantes para as nossas vidas, né? Muita alegria estar com vocês. Muito obrigado. Alegria sempre nossa. Hoje iremos abordar um tema bastante importante, sexualidade à luz da imortalidade. E você, que está nos assistindo agora, poderá participar fazendo a sua pergunta ou um comentário pelo nosso chat. Então, Max, vamos iniciar com a primeira questão. A sexualidade é uma dimensão profunda do ser humano, expressão de energia criadora que transcende o corpo físico. Se vinculam ao espírito imortal. Compreende-se que o sexo não se reduz ao instinto ou à função biológica, mas é um instrumento sagrado de evolução a serviço da vida. A forma como utilizamos as forças sexuais reflete nosso grau de amadurecimento, de maturidade espiritual e nosso compromisso com o equilíbrio, o respeito e a sublimação dos impulsos inferiores. Assim, estudar a sexualidade sob o prisma da imortalidade é compreender que a energia criadora, quando educada, conduz à harmonia interior e ao progresso moral. Max, o que significa compreender a sexualidade à luz da imortalidade da alma? Então, essa é uma pergunta extremamente importante para que você saiba as responsabilidades que estão associadas ao destino, à direção que você dá a essas forças sexuais, porque são forças. Se você não der direção para elas, você poderá entrar em cenários complicados do ponto de vista evolutivo. O André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele tem uma frase que para mim marcou muito. Ele diz assim: o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Ou seja, se você for pegar, Rosângela, o sexo para nós, não muito tempo atrás, era um tabu. Falar desse assunto era coisa complicada. As pessoas não estavam dispostas a conversar sobre isso porque era constrangedor. Então, as pessoas evitavam falar sobre isso. Nas escolas, antigamente, isso era assunto proibido. Não se falava disso. Então, hoje, com a doutrina dos espíritos aí, a vontade para nossas consultas, você vai saber que sexo nada mais é do que uma força que não está no corpo físico.
com quanto aparelhamento genético que nós tenhamos, o corpo físico é apenas a reprodução destas forças. E esta força está, na verdade, na mente. Todas nós, quando olhamos o sexo, tendemos a olhar o gênero com o sexo. Mas se fizermos isso, podemos cometer erro, porque o sexo está associado ao espírito. O sexo está, na verdade, na mente, que está no espírito. Então, quando você olha uma pessoa, por exemplo, que está vestindo um corpo masculino, e se você não conhece essa pessoa, você não sabe o que se passa no psiquismo dela, porque ela pode estar com um corpo masculino, mas o psiquismo pode estar refletindo um corpo feminino. E ela, então, tem o que nós chamamos, na doutrina espírita, de inversão de polaridade. Ela está num corpo que não corresponde ao seu psiquismo. Então, quando você olha o corpo e analisa a pessoa pelo corpo, você poderá cometer erros. Aliás, por causa disso, por causa dessa ignorância que mantém em cativeiro tantos de nós ao longo de tanto tempo, é que pais, por exemplo, têm expulsado os filhos que viviam esse drama da inversão e não compreendido, expulsado de casa, como se ele fosse uma criatura que não pode ser aceita na sociedade. Graças a essa compreensão da doutrina espírita, nós vamos preocupar não mais com a forma, mas com o sentimento que vige dentro da criatura. Agora, nós não podemos misturar também as coisas, né? Isso não dá a você direito de dar aquela direção para as forças sexuais no lado da promiscuidade, por exemplo. Porque não importa se hétero, se homo, de qualquer outro gênero, qualquer outra classificação que tem aí, que são muitas, o importante é o que você dá de direcionamento para essa força. Então, essa força sexual, ela é uma força criadora. Dependendo do estágio evolutivo que a criatura está, ela pode transformar essa força em obras supremas, ela pode transformar essa força em caridade, ela pode transformar essa força em mediunidade, como fez Chico Xavier, que produziu, utilizando forças do centro genésico, 402 livros, pelo menos, quando ele estava encarnado. Então, 420, aliás. Então, assim, é muito importante a gente compreender que é uma força e que vai desde o átomo até os astros siderais. Todos eles estão regidos por essa força em patamares distintos. E nós, seres humanos, trazemos essa força no patamar da evolução que nós nos encontramos. Então, conhecer isso, Rosângela, faz toda a diferença para a nossa condução adequada dessas forças sexuais. Você falou em essas forças sexuais. E como entender a origem dessas forças sexuais no espírito? Então, nós fomos criados todos simples e ignorantes. E se você observar o universo como um todo, você vai conseguir perceber polaridades em quase tudo. Mesmo no sexo, quando nós temos no processo evolutivo o movimento e que se tem o macho e a fêmea, desde os princípios bacterianos, você vai perceber que o sistema é de ligação de espécies, umas com as outras, com polaridades invertidas, desde os primitivos momentos até o ser humano. Então, essas forças, elas não são inerentes apenas ao ser humano. Essa força, ela nasce desde as ligações subatômicas. Como é que você acha que o nêutron e o próton se organizam ali dentro do núcleo? Existe uma força nuclear, que nós na ciência conseguimos entender como força nuclear. Mas a doutrina espírita nos ensina que atrás daquela força nuclear tem uma força que dá origem a sexo. Quando você olha, por exemplo, a atração dos astros, você vai imaginar que ali só tem uma força gravitacional que liga esses astros. Não. Existe uma força que transcende essa força que nós não conhecemos ainda na ciência, que mantém essa harmonia cósmica dos astros. Entre o átomo subatômico até esses corpos celestiais, toda a cadeia evolutiva transita nisso. Os seres humanos têm pelo menos 3 fases que a gente poderia elencar. Por exemplo, no primeiro momento, o sexo tem um papel fundamental de perpetuação da espécie. Então, como você nos disse no início, a questão do instinto nessa hora prevalece. Então, a criatura ela está preocupada, tal como os animais, em atender às forças do instinto para que garanta a perpetuação da espécie. Mas, com o tempo, à medida que a inteligência avança, o sentimento começa a ter seus pródromos sendo elaborados, a criatura passa a transformar
esse instinto gradualmente em sensações. Então, vamos dizer, as atrações mudam. Ele usa a inteligência para atender aquelas satisfações pessoais. Satisfação de poder, satisfação de dinheiro, satisfação de bem-estar material e satisfação sexual. Então, as criaturas vão buscar no sexo uma fonte de prazer. E aí é que corre o grande perigo, porque fazendo isso de forma não conduzida pelas leis divinas, essa criatura pode se perder no caminho dessa promiscuidade a que nos referimos agora há pouco. Nesse estágio, é aquilo que Paulo disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, a criatura tem desejos sexuais. E esses desejos sexuais precisam ser controlados, precisam ser disciplinados. E se ele conhecer essas leis, ele terá mais forças para fazer isso. Passa esse estágio, que é um estágio de dualidade, a criatura quer fazer e acaba não dando conta, e aí ela se complica e aprende no processo da lei de causa e efeito, mas o fato é que depois ela ascende por um estágio em que o movimento que vai ligá-la nas forças sexuais não será só a questão do sexo, pelo sexo, do prazer sexual, no diz respeito à carne. Será também nas questões da alma. Há pessoas, Rosângela, que apenas se olham e se preenchem, se completam. Há casais que apenas um olhar, um abraço, eles se nutrem um ao outro, porque um complementa o outro nessas relações. Não é necessário que haja o ato sexual propriamente dito para que eles se complementem. E há casais que vão desse patamar para outros. Eu me lembro numa obra de Manuel Filomeno de Miranda, aliás, de Manuel Filomeno de Miranda, que estavam sendo trazidos os espíritos mais elevados e precisavam de achar lares onde eles pudessem ter base doutrinária. E aí eles foram atrás de algumas casas de espíritas, já no patamar de evolução bem mais alto. Eles tiveram que estimular o casal a ter desejo sexual para que essa criança nascesse, porque senão ela não ia nascer. Então, assim, chega um momento da vida da criatura que ela coloca isso aí abaixo daquele movimento que ainda é muito preponderante no mundo atual, que é um caso das pessoas buscarem satisfação sexual pela satisfação sexual propriamente dita, sem se preocupar com as relações humanas, sem se preocupar com os compromissos que se estabelecem através disso. Mas, passado esse estágio, essa criatura já não mais precisa disso. Mas ainda tem um estágio mais elevado, que é o da sublimação. São aquelas almas elevadíssimas que não nutre só o seu par mais. Ela está preocupada em nutrir com as forças que nascem do sexo uma sociedade. Por exemplo, um cientista que se entrega a uma pesquisa, um Carlos Chagas da vida, por exemplo, um Albert Einstein, essas pessoas que se entregam ao estudo científico profundo. Ou os nossos religiosos, como Francisco de Assis, esses que se entregam, se devotam à casa, ao caso do aspecto religioso. Ou os artistas que fazem obras de estesia elevada. Essas criaturas, elas não mais necessitam de ligar-se uma com a outra. Essas criaturas se nutrem vendo o seu trabalho sendo proporcionado a uma multidão de almas, e não só a uma alma. Então você percebe que são estágios, e todos eles são normais. Não é normal, é perverter-se, é compuscar a força. Mas as experiências são normais. No nosso princípio, nos instintos, a poligamia era natural. Nós vamos descobrir mais tarde que a poligamia não faz sentido, que nós temos que ter a monogamia, nós estudamos no Livro dos Espíritos. Mas, antes que essas compreensões viessem à tona na cabeça desses irmãos nossos em evolução, que fomos nós lá atrás, elas ainda eram consideradas naturais. Com o tempo, chegará o momento em que nós vamos portar na própria criatura o que Deus disse, que Jesus disse, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que significa isso? Nós vamos nascer nas duas polaridades, polaridade masculina e feminina. Quando nós fizermos várias experiências até chegar nas conquistas de 100% das duas, nós não precisamos mais de união um com o outro, porque nós teremos as duas polaridades conquistadas em nós, nascendo em corpos diferentes ao longo de milhares e milhares de experiências em reencarnações sucessivas. Esse será o estágio do espírito puro, que não tem mais necessidade de vinculação direta um com o outro,
Por quê? Porque ele se complementa por si mesmo, tendo as polaridades masculina e femininas em si mesmo. Jesus foi o único exemplo da Terra, para a gente ter uma ideia. Me alonguei muito, desculpa. Mas nada ótimo. Max, existe uma relação, ou qual é a relação entre sexualidade e energia criadora? Com certeza. Na verdade, quando você está produzindo uma criança, você está com energia criadora. Quando você está produzindo uma relação de afeto, você está criando estímulos na criatura com a qual você está afeiçoada, uma nutre-se da outra. Quando você está produzindo uma obra de arte que toca corações, você está fazendo uma força criativa. E quando você está no nível de Jesus, você está criando luz, porque ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Por quê? Porque ele já gerava essa luz própria, porque ele já tinha passado por todos esses estágios evolutivos. Mas ele diz para nós, brilha a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai diante deles. Ou seja, ele diz que também nós somos seres luminíferos, mas que precisaremos desenvolver esses estágios de utilização dessas forças para que um dia essas forças sejam luminíferas e a gente seja luz no caminho dos outros também. É isso. Criação sempre, desde no átomo primitivo, quando você cria forças lá dentro, até os átomos superiores, até os nossos astros, passando pelos seres humanos, todos esses estágios têm criação em patamares diversos. Então, como entender o sexo como essa força divina em ação? Com certeza. Veja só, Rosângela, o Pai não colocaria isso às nossas mãos se não tivesse a finalidade suprema. É uma finalidade em que nós temos que fazer o movimento da pureza dessa força, que é o ato da gente saber utilizá-la. Por isso que desde o começo nós estamos falando que direcionamento você dá para esse impulso, porque é um impulso. É um impulso que nos vai fazer, dependendo de cada um de nós, segundo o estágio evolutivo, levar-nos ao movimento de uma ligação, uma união, para poder também dar vazão a essas forças. O Chico, por exemplo, vamos pegar o caso do Chico, gente. O Chico teve uma época na fase da juventude dele que ele tinha um desejo tremendo de casar, ele tinha necessidades sexuais, porque é um processo biológico que essa força atua no centro genésico e não tem como, você vai ter ela ativada em você. Mesmo o Chico tinha isso. E ele conta-se, né, os seus biógrafos contam que ele carregava tijolo, pegava pedra, para passar o desejo sexual que ele também tinha, que não tem nenhum problema falar isso. E ele foi orientado por Emmanuel, conta até a história da folha da laranjeira, não vamos aqui falar dela, mas ele conseguiu direcionar, olha o poder de um espírito elevado, ele conseguiu direcionar as forças para que os filhos que ele viesse a gerar com essas forças fossem os livros. Então, vamos observar, Rosângela, que o Chico dormia 3, 4 horas por noite. Foi um período mais adiantado da missão dele aqui na Terra. Porque ele passava um tempo enorme psicografando livros, trazendo 420 filhos numa temporada que eu vou falar para você. É impressionante o quanto de livro que ele escreveu. De onde que tirou tanta força para poder conseguir fazer isso? Então, não foi só o amparo dos benfeitores, ele nutriu-se das forças do campo genésico. Então, esse direcionamento que ele deu, com todo respeito, é para a alma que já está no patamar do dele, porque não é todo mundo que dá conta. Como dizia o Paulo, se você vai se comprometer, case. Mas melhor seria se você não pudesse casar. Paulo fala desse jeito. Então, quer dizer, o ideal que a gente tem evolutivo é de a gente já poder usar essas forças para uma coletividade muito mais ampla. Mas nós não estamos nesse ideal ainda, então vamos seguir o convite de Paulo. Case. Eu, por exemplo, casei, estou aqui firme e forte, os meninos que são meus filhos estão aí no mundo. Mas cada um de nós está no estágio evolutivo, cada um sabe o que se passa na sua intimidade. Mas cuidado, o direcionamento que você dá para as forças pode implicar em resultados positivos ou resultados problemáticos para o seu destino. Então, isso quer dizer que o uso desequilibrado da sexualidade pode comprometer a existência terrena e a nossa evolução espiritual? Nossa, mas pode comprometer muito. Se você pegar o livro Ação e Reação do André Luiz, ele traz lá
um rol, é enorme, dá até medo de olhar. É um rol de consequências físicas que a criatura tem pelo mau uso do sexo em determinada oportunidade, encarnação anterior. Quando ele usou de forma, vamos dizer assim, inadequada as forças sexuais, se envolveu-se em promiscuidade, Paulo usa o termo prostituição. Paulo diz fugir da prostituição. Ele usa até essa expressão quando ele estava mandando carta aos coríntios, porque a gente vai lembrar que na época dele, Corinto, que hoje é uma cidade apenas com ruínas, lá na antiga Acaia, né, que era o nome daquela região, era a cidade mais pervertida do ponto de vista sexual. Eles idolatravam o corpo, eram deuses, né, e o corpo, a beleza do corpo estimulavam eles assim envaidecerem e utilizar o corpo sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum problema, estavam tranquilos com isso. E Paulo chega lá, você vê, Paulo passou 2 anos lá, ele não tinha parado, até na segunda viagem, ele não tinha parado em nenhum lugar para ficar 2 anos. Ele só vai ficar mais tempo do que isso quando ele for para Éfeso. E ele vai passar na terceira viagem 3 anos, 2 a 3 anos lá em Éfeso com João e Maria. Mas lá em Corinto ele gastou um tempo grande. Por quê? Porque tinha necessidade de disciplinar essa questão. Então, assim, se você não usa essa disciplina nessa hora, essa falta de disciplina te cobrará de formas diversas, com efeitos físicos ou com efeitos morais. Aqueles problemas de ordem íntima, que às vezes não estão manifestados no corpo físico, mas são consequências como, por exemplo, a ansiedade, a angústia. Muitas vezes essas sensações, elas têm várias causas, mas elas podem ter causas também na questão sexual. Por exemplo, uma pessoa que cometeu muito aborto terá dificuldade de ter um filho na outra encarnação. Então, esse sentimento íntimo, essa angústia, esse desejo de ter um filho e não conseguir, é uma forma da lei de causa e efeito tá te dizendo, disciplina essas forças. E é isso que a gente precisa se preocupar. Dá o destino disciplinador para essas forças. Nós temos o poder para isso, mas nós precisamos querer. Muito bom. Max, qual é o papel da responsabilidade moral nas experiências afetivas e sexuais? Todo, porque se você for analisar, eu vou pegar aqui eu fiz uma anotação aqui de Emmanuel, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ele diz assim, olha, mas, tá aqui, ó, mas se a inquietação sexual tiver gasta as horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente, ele abre aspas, ao encontro de um homem, ou, abre aspas de novo, ao encontro de uma mulher, fecha aspas, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. O que você está falando aqui? Antes de tudo, disse ele no livro Religião dos Espíritos, antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que você cultiva, não importa qual seja ela. E Deus, que criou o sexo em nós, é palavra de Emmanuel, para engrandecimento da criação na carne e no espírito, ensinar-nos a como dirigi-lo. Olha a palavra que ele usa, como dirigi-lo. Então nós temos que perceber que se você tem o conhecimento espiritual da vida, se você já nutre valores que busca o seu crescimento no campo da sabedoria e do sentimento, você já é capaz de saber que você vai ser tentado, como qualquer criatura, em várias direções da vida, e do sexo também. E a tentação é uma força que te atrai para aquilo que você carrega em você, porque senão você não se atrairia. Então, é a hora que a gente lembra ele dizendo aqui, Jesus dizendo com palavras mais curtas, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na carne é fraco. Ou seja, quando você veste o corpo de carne, você torna-se vulnerável. Por isso que é prova. O mundo é de prova. Você se torna vulnerável a cair na tentação. Então, o que o Emmanuel diz? A mesma coisa que Jesus. Ora, meu filho, você está percebendo que está indo, olha, você está com inquietação sexual, como ele usou a expressão, vergastando as horas da criatura. Ao invés de dar vazão a ela de forma irresponsável, faz uma prece. Faz uma prece, porque a prece vai te colocar num patamar de
pensamentos mais altos, e você conseguirá sair desse processo de vergastamento que o campo sexual está impondo. Então você pode contrapor a isso, e só faz isso quem tem conhecimento de si mesmo e conhecimento moral, quem já busca a sua espiritualização. Quem não busca, Rosângela, se entrega indistintamente à vazão desses campos sexuais pervertidos. Se nós olharmos o nosso mundo com todo respeito, vá nesses lugares onde isso é incentivado e você vai ver a quantidade de criaturas se entregando sem nenhuma responsabilidade para dar vazão a essas suas necessidades sexuais que eles colocam como sendo preponderantes em relação a qualquer outra coisa. Esta criatura ainda não está se espiritualizando. Ela não se dá conta de que é espírito vestido-se de um corpo. Ela não se dá conta que essa força é uma força criativa que tem uma função elevada na obra do Senhor. Quando ela tiver, ela não vai deixar de dar vazão à sua relação, à sua sensação sexual, mas ela vai dar vazão com responsabilidade. Isso. Quem sabe despertemos para a realidade da vida imortal à luz de todo esse contexto que nos abrange. Como essas experiências de vivências passadas, de vidas passadas, influenciam a nossa conduta sexual na atualidade? Pela lei de causa e efeito. Porque você, como todo espírita sabe, se você desencarna desequilibrado no campo sexual, você chega no mundo espiritual desequilibrado no campo sexual também. Apesar de você não ter mais um corpo para satisfazer as suas necessidades sexuais, você carrega a mesma inquietação do lado de lá. Se você não conseguir trabalhar isso do lado de lá, se você não quiser fazer isso, você costuma se aproximar de criaturas aqui da Terra que estão no mesmo patamar de desejo. Então, o que ele faz? Ele incita. A gente sabe que os espíritos influenciam mais do que nós imaginamos. Eles incitam a criatura a fazer esse desejo ficar potencializado. Se ela já tem predisposição e ele provoca, é o famoso plug, né? Ele coloca a ligação, ele maximiza esse desejo. E a criatura sai à busca de satisfazer esse desejo. Então, esse movimento é complicado para uma criatura que não se entregou ainda a querer dominar essas forças. Eu diria até domar, para ser mais preciso. Se esse lado, por exemplo, muda, se ele consegue ter um desejo de domar-se, ele se prepara no mundo espiritual e ele vem numa outra encarnação com aquelas predisposições, ele não as perdeu. Então ele terá tendências, ele terá aquelas coisas que vão acordar na hora certa. Chegou a puberdade, ele vai começar a ter os desejos nascidos do próprio espírito que ele já carrega de uma inquietude anterior que ele ainda não conseguiu resolver, mas ele já teve o desejo de conseguir resolver. Se ele chega aqui na Terra e tem uma base espiritual favorável, ele tem mais chances de perceber isso e ter mais forças para controlar esse desejo, porque é necessidade de força, porque a criatura, na verdade, ela acaba querendo dar vazão se deixar por conta própria, porque é uma força, né? E se ela tem uma outra força que contraponha, que é a força da sua própria espiritualidade, ela consegue contrapor uma coisa com a outra, e aí ela consegue regular, mesmo tendo levado inquietude da última encarnação para o mundo espiritual. Agora, se pegar aquela pessoa que não quis fazer, ou ela falou da boca para fora que iria fazer e reencarna, ela tende a recomeçar os mesmos desvios. E aí a lei de causa e efeito é quem vai continuar agindo para bloquear esse processo. Porque a lei de causa e efeito, ela é um princípio do mecanismo divino que diz assim, basta, meu filho, chega. Porque uma pessoa com câncer de próstata, com câncer de mama, com ametrite, seja qual for a doença, e tudo isso está elencado pelo André Luiz lá no livro Ação e Reação que nos referimos. Ela só é compelida, constrangida, a força, ela não está mais sob o domínio de não conseguir satisfazer porque algo está impedindo que ela faça. Só que esse algo que está impedindo que ela faça é doloroso, é sofrível, e ela não precisaria passar por isso se ela interpusesse a essa força à vontade. E lembra que a vontade
é a principal arma de todos nós. Quando a criatura tem vontade, ela direciona o seu futuro com segurança. Mas é preciso ter vontade. E essa pessoa que tem vontade, apoiada por um processo de espiritualização, ela vence sem precisar de passar pelo mecanismo da dor, como esses que a gente acabou citando aqui como exemplos. Então, sim, nós não podemos deixar isso acontecer e partir do mundo espiritual com essa inquietação. Corrijamos isso antes, mesmo que não tenhamos resolvido tudo, que ainda tragamos em nós esses problemas que precisaremos resolver, mas nós já sairemos daqui predispostos a resolver. Isso ajuda muito na nossa preparação lá para descer para o lado de cá de volta e não necessariamente sofrendo os efeitos da lei de causa e efeito com toda a intensidade, como a gente vê muito nos dias atuais. Muito bom. Max, você poderia nos auxiliar com a questão. Qual a diferença entre repressão e sublimação dos impulsos sexuais? Olha, eu acho que depende do estágio evolutivo, eu estou falando agora na minha análise, do estágio evolutivo da criatura. Se é, por exemplo, um estágio primitivo, você tem que impor uma contenção, às vezes externa. Você não pode deixar, porque a pessoa não dá conta por si mesma, né? Então, é preciso que você tenha, por exemplo, uma civilização que impeça manifestações, vamos dizer assim, promíscuas socialmente. Vamos imaginar um determinado clube que as pessoas acham que podem fazer tudo o que querem. Tem isso, você já ouviu falar com certeza de que isso existe. Ora, essas situações, elas são indutoras. A pessoa se sente atraída e ela se sente à vontade para fazer aquilo que ela julga que a satisfaça, mas que está em franca oposição à normalidade das leis. É o que a gente chama de licenciosidade. Ela não está fazendo aquilo de maneira normal. Ela está fazendo aquilo de maneira que ela dê vazão às forças em ambiente adequado para isso. Então, esse tipo de situação, ela não quer colocar nenhuma contenção para si mesma. Ela não quer colocar. Então, a repreensão não será da sociedade que permite esse tipo de ambiente. A repreensão será da lei de causa e efeito, como dissemos agora há pouco. Ela será constrangida pela dor a ser impedida de comparecer a esses ambientes tortuosos. Agora, se você traz uma família que tem esses princípios espirituais, você já educa os seus filhos. A palavra é diferente. Você já educa os seus filhos para disciplinar. Ele não vai dizer não ao sexo, ele vai dizer disciplina por sexo, né? Eu acho que aqui a gente pode até pegar uma passagem de Emmanuel, que ele diz assim, não proibição, mas educação. Quer dizer, proibir é só represar, Rosângela. Mais cedo ou mais tarde, se aquele não for educado, a hora que ele estiver livre daquele impedimento, seja a família, seja uma sociedade muito constritora, a hora que ele estiver livre daquilo, ele dá vazão e aquilo sai com uma força tremenda. Então, não adianta proibir, porque a proibição não impedirá que algo aconteça no outro momento. Vamos pegar os casos de pessoas no celibato, que se envolvem com o celibato, e não conseguem controlar essas forças e acabam em escândalos que nós já ouvimos falar diversos aí, né, que comprometem a sua própria vida. O Emmanuel diz que não precisamos fazer, não deveríamos fazer a abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. O que significa isso? Respeito. Você tem, obviamente, que respeitar os sentimentos do outro, porque o sexo não é só o prazer sexual, envolve relação humana, e essas criaturas transitarão entre si com sentimentos, e você poderá, por exemplo, num movimento que pareceu rápido na sua vida, você poderá deixar marcas daquela criatura que você abandona, que ela te cobrará em um outro momento da vida dela, sem que você nem suspeite. Então, muito respeito aos outros e a si mesmo. E ele diz ainda, não em disciplina, mas ele usou a palavra, controle. Como é que eu controlo? Lembra do vigiar e orar? Lembra de você trabalhar em determinados... Uma vez eu estava, só para te contar um caso que foi muito interessante, eu estava lá na FEB, fazendo exatamente um seminário sobre sexualidade para adolescentes. Veja que desafio que o pobre coitadinho aqui teve.
Aí fizemos tudo que fizemos. No final, um rapazinho esperou os outros saírem todos, ele me chamou no reservado. Ele acho que se sentiu confiante pela forma como a gente fez o seminário, e ele achou que tinha condição de conversar comigo naquele nível que ele propôs. E ele falou que tinha uma compulsão para o sexo e que ele pedia ajuda a mim para uma orientação de como ele controlaria isso. E aí me veio por inspiração na hora, eu falei, meu filho, vamos imaginar que você esteja no hospital de crianças com câncer. Você já foi em algum? Você já viu, pelo menos, na fotografia, você deve ter visto em vídeo, não já? Já. Eu te pergunto, lá dentro, perto daquelas crianças, você tem vontade de fazer sexo? Ele olhou, não. Então, meu filho, procura os lugares que desestimulem o sexo. Vá procurar na caridade, na obra do bem, o caminho para poder amenizar essa situação. Então, nesse caso em particular, ele respondeu para ele mesmo com um aceno, de que era realmente o caminho que ele não estava buscando. Ao invés de buscar esses caminhos que contraponham, ele estava dando vazão, buscando incitação através de vídeos, as coisas que você sabe que existem em abundância. Então, o controle, ele implica também no direcionamento de onde você vai dar vazão a essas forças. Se você vai lá para ver criança com câncer, brincar com elas, enquanto você está lá brincando, conversando, você está completamente envolvido com elas. E você não tem tempo de pensar em você naquele momento, e muito menos dar vazão às suas forças sexuais que ainda estão, vamos dizer assim, muito fortes, né? Mas com o hábito de fazer isso, Rosângela, ele conseguirá trazer as forças sexuais para o normal, porque ele tinha compulsão, como ele disse. Trazendo as forças para o normal, ele conseguirá atender à necessidade do controle. Mas, diz o Emmanuel também, que não impulso livre. A gente não pode dar impulso livre, porque isso seria perigoso, mas responsabilidade. Então, quando você está falando em usar as forças do centro genésico, as forças sexuais, você precisa tomar muito cuidado, porque tem que ter responsabilidade. E nós já falamos, para si mesmo como para o outro. E ele diz assim, para deixar bem claro, né? A aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, quer dizer, você sabendo de tudo isso, tudo que você viu, ouviu, conheceu, que a doutrina espírita te proporcionou, você tem nas suas mãos a responsabilidade do que você vai fazer. Então, ninguém tem o seu livre-arbítrio violado. Ninguém. Nós não violamos, nós não temos, os espíritos não violam os nossos livre-arbítrios. Eles até estimulam para a gente refletir, pensar de outra maneira, mas eles não vão tomar a decisão por nós. Se você quiser se entregar para o sexo desregrado, você terá o direito de fazê-lo. Mas todas essas informações que foram passadas, que estão na doutrina espírita, elas dirão as consequências. Por isso que Paulo diz, tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que é em nossas mãos que a gente tem os nossos destinos futuros. Bem. Max, você já abordou o tema assim, en passant, na nossa primeira questão, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais. De que modo a visão reencarnacionista ajuda na compreensão das diversidades afetivos sexuais? Toda, porque quando você sabe que existe uma lei que te faz voltar ao ponto onde você deixou na última encarnação, que você sabe que você pode se vestir de um corpo diferente do que você se vestiu anteriormente, você sabe que você pode estar na posição do outro que hoje o mundo coloca numa condição de desrespeito, de atitudes deprimentes. Quando você percebe isso, você vê que você nada mais é que um como ele, que nesse momento está em uma posição que não está exposto, mas você não pode afirmar que você não carrega débitos na sua própria existência, que um dia te colocará naquela posição que o mundo hoje poderá, vamos dizer assim, causar aquela imagem de repressão, aquela imagem de colocar a pessoa numa situação vexatória. Enfim,
aquela imagem que reprime a pessoa, seja de forma evidente, seja de forma sutil. A pessoa fica numa posição complicada. Por que a gente fala isso? Porque diz o Emmanuel que todas as criaturas na Terra transportam em si mesmas determinada taxa de carga erótica, de que em verdade não se libertará unicamente ao preço da palavra e voto brilhante, mas à custa de experiência e trabalho. E você só faz essas experiências e trabalho em encarnações sucessivas. Se você não conseguiu numa, você consegue na outra. Então a lei de reencarnação é um auxílio para que você consiga vencer essas forças primitivas que querem corromper a força pura do sexo, da força sexual. E a reencarnação, com esse propósito, ela te permite nascer em situações em que você consiga se proteger um pouco melhor. Então você, por exemplo, vamos imaginar aquele caso que a gente estava falando de alguém que traz aquelas inquietações. Ele pede para nascer num ambiente mais favorável, em que ele não seja tão exposto aos convites, às tentações desse mundo, de forma que ele se fortaleça pouco a pouco. É mais ou menos como acontece com aquele trabalho que o pessoal faz belamente com os alcoólicos anônimos. Você sabe que quando uma pessoa sai depois de um tratamento desse, eles são orientados para eles não entrarem em contato com a bebida alcoólica, porque eles não vão conseguir resistir, porque ainda está um impulso muito forte e eles vão acabar cedendo. Perceba, Rosângela, eu tenho acompanhado alguns casos de pessoas com vícios de várias naturezas, vícios de drogas lícitas e de drogas ilícitas, e eu tenho percebido, se faz um esforço danado para internar a pessoa, ela até mesmo às vezes quer, muitas vezes não consegue chegar ao final da internação, foge, porque o desejo de fazer o atendimento daquele vício é tão grande que a pessoa não consegue vencer. Mas algumas vão até o final, passam um ano, às vezes, internado, educando-se, preparando-se nas medidas das suas forças, mas a hora que entra em contato com o mundo, em que a atratividade daquelas coisas que ele quer vetar, que ele quer impedir em si, estão escancaradas na frente dele, ele tem muita dificuldade para resistir e não cair de novo. Então, a reencarnação proporciona, às vezes, a gente o pedido de uma reencarnação em um ambiente em que essas possibilidades de enfrentamento com essas tentações sejam reduzidas numa determinada encarnação, para que na outra, mais fortalecido, mais robustecido, você seja colocado numa prova mais, vamos dizer assim, mais acelerada ou mais forte, para que você tenha realmente condição de vencer. Mas isso, obviamente, é um planejamento encarnatório de cada um, que os espíritos sabem as necessidades de cada um, né? Então, essas realidades, elas também dependem daqueles estudos que se fazem no plano espiritual da criatura que vai encarnar. Mas a gente pede proteção em determinados momentos, quando a gente tem desejo profundo de controlar qualquer viciação, inclusive a viciação sexual. Muito bem. Então, Max, como esses desequilíbrios sexuais se refletem no perispírito e na nossa saúde física? Imprime-se no perispírito cada ato de nossas vidas. Quanto mais intensos, maior a impressão. E isso fatalmente irá repercutir no corpo que você moldar para você numa próxima encarnação. Portanto, o corpo espiritual irá imprimir no corpo físico as suas condições que estão instas no próprio corpo espiritual. E a criatura vai nascer com aqueles movimentos que carregava no perispírito, que na verdade carregava na própria consciência, que vão imprimir no corpo físico. Então, os problemas físicos relativos aos erros, seja em qualquer campo, mas sobretudo no campo sexual que nós estamos falando, eles imprimirão as deficiências que a criatura experimentará na encarnação. Uma pessoa sensata, uma pessoa lúcida consigo mesma, que não tem vergonha de se colocar frente a frente no espelho da vida consigo mesmo, ela poderá observar o que ela carrega nesta encarnação, e sem que ela seja portadora do conhecimento da encarnação passada, ela pode deduzir o que ela teria feito para causar aquele impacto naquele problema que ela está vivendo aqui na Terra atualmente. Allan Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, diz assim: não é necessário saber quem fomos em encarnações passadas, basta saber quem somos.
as nossas tendências, os nossos movimentos íntimos, as nossas inquietudes, as nossas seguranças ou inseguranças, os problemas físicos em determinadas partes do corpo. Eles vão dizer de onde foi que nós comprometemos-nos. Lembra que Jesus disse, cortai a vossa mão, né, se ela foi motivo de escândalo. A gente sabe que quando a gente teve o escândalo, seja por qual parte do nosso corpo, ela vai ter uma implicação no futuro corpo, porque isso fica impresso, em definitivo, no corpo espiritual, até que se dilua no novo corpo físico. Porque o corpo físico, Rosana, nós não podemos nos esquecer, ele é como um carvãozinho, ele purga do corpo espiritual a limpeza. Por isso que é uma bênção. Quando a pessoa fala que tem uma doença, ela fica, às vezes, malsinando a doença, mas ela não poderia pensar assim. Ela deveria pensar como sendo o ponto de limpeza da sua condição de espírito, o que é uma bênção. Esse corpo físico, então, purga, é como se fosse um mata-borrão, retira as sujeiras da alma, para que depois dessa experiência que passa, ela tem uma duração curta, você volte desprovido desses processos que você anteriormente proviu em si mesmo com as decisões equivocadas. Então, sim, o corpo físico é o caminho de limpeza do corpo espiritual, que, por sua vez, é o caminho de limpeza do próprio espírito, da própria alma. Então, esses complexos de culpas que nós carregamos, eles são descarregados no corpo físico. Então, nunca malsinar a dor, pedir a Deus forças para poder vencê-la, fazer tudo que é possível para poder vencer, mas nunca malsinar. Por quê? Porque ela é o caminho de correção do erro. É aquele processo do remédio amargo que a gente está tendo que tomar para curar-se. Muito bem. Max, você poderia nos auxiliar dizendo que atitude nós poderíamos favorecer a transmutação dessa energia sexual em energia criadora e espiritual? A única palavra que eu tenho é trabalhe no bem. Trabalhe no bem porque quando você está trabalhando no bem, em companhia como Jesus escolheu, daqueles que ninguém queria, os marginalizados, ele chegou a dizer, graça vos dou, Senhor, porque não me poste em contato com os doutos, mas com esses pequeninos. Porque quando você está em contato com a dor, Rosângela, é como nós dissemos para aquele menino, você percebe o quanto o mundo está sofrendo por ignorância. Todas as pessoas que estão sofrendo aquilo e que não se dão conta, elas, na verdade, estão repercutindo nela os erros passados. Então, quando você trabalha no bem, você esclarece almas, você ajuda a redignificar a pessoa, você ajuda a pessoa a se elevar. Então, o bem é o melhor remédio para qualquer tipo de transcendência. Quando você está fazendo o bem, você está acendendo a luz que Jesus diz que precisa brilhar diante dos homens. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que trabalhar no bem. Não foi por acaso que Allan Kardec resolveu colocar na sua terceira obra, a obra basilar do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela frase tão importante para nós espíritas: fora da caridade não há salvação. E a salvação que nós estamos referindo nesses termos é a transcendência, é quando a criatura já está transcendendo a questões materiais, as questões da sensibilidade orgânica, ou seja, das sensações, as paixões humanas baixas, ela consegue ter o sentimento sendo o motivador de crescimento para ela na direção de Deus. Então, não tem outro caminho. Meu pai trabalha sempre e eu trabalho também, disse Jesus. O trabalho no bem é o seu melhor advogado em qualquer parte, nos disse Emmanuel, em determinada ocasião. Sim, Geraldo, vamos nos esforçarmos, né, para transmutar essa energia criadora. Mas qual a consequência para o espírito que degrada o uso das forças sexuais da alma? São severas. Eu diria para você que, para você ter mais clareza sobre isso, eu lhe recomendo a leitura do livro Ação e Reação, de André Luiz. São severas, gente. Não é que Deus nos castiga, mas é que o mecanismo divino de reprimir os impulsos primitivos que nós decidimos tomar é o mecanismo que nos impede de repeti-lo. A mão foi motivo de escândalo, você não vai ter a mão de novo para não acontecer de novo o escândalo. É isso que é o ponto fundamental da compreensão. Então,
se você já sabe disso, né? Porque quando você sabe, você se torna responsável. Porque enquanto você não sabe, você ainda tem dúvida. Eu acho que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo o que Deus aprova ou não aprova? Não, mas você já sabe. E quando você já sabe, Jesus disse: a quem muito é dado, muito será pedido. Então, quando você já sabe disso e não reprime esses impulsos, deixa vazar, você, eu, qualquer um de nós, está convidando a correção através da dor no futuro. E ela virá, viu, Rosângela? Não tem como fugir disso. Por mais que você depois faça com que o amor cubra a multidão de pecados, que você trabalhe no bem, você ainda será. Você passará pela experiência da expiação. Você sentirá em você o que você corrompeu lá no passado. Nesse livro, para a gente se referiu agora, o Ação e Reação, tem um caso de uma pessoa que chama Adelino, é o capítulo 16, se não me falha a memória, em que ele, por questões sexuais, atração pela esposa do pai que ele tinha, que era um pai que tinha tido um caso com a escrava e adotou ele como filho. Esse menino, quando o pai foi buscar essa mulher lá no Rio de Janeiro para a fazenda, ele não conseguiu segurar a tentação de ter a mulher para ele. E a mulher volúvel, da mesma forma, se entregou. Ele acaba matando o próprio pai. E a situação dele na outra encarnação é de completamente trabalho no bem. Mas mesmo assim, ele experimentava doenças na pele, como se fosse aquele fogo selvagem, algo parecido com isso, que sinalizava para ele que ele não estava com a consciência ainda pura, com quanto o esforço no bem que ele estava fazendo desde o mundo espiritual antes de encarnar. Então, assim, não há como você não sentir as marcas. Elas podem se transformar em marcas benevolentes. Por exemplo, um câncer que iria acontecer pode ter sido apenas algo benigno em você, que você conseguiu reprimir com o trabalho no bem. Mas mesmo assim, a marca está ali. Então, sim, a gente vai poder fazer o bem para compensar o mal que a gente fez, mas a marca, e dependendo do tamanho do bem que você fez, você pode não compensar tudo, a marca ainda vai aparecer, mesmo que minimizada. Então, se a gente pudesse dar uma recomendação, faça o bem. Faça o bem no limite das suas forças, fuja do mal. Nunca, nunca se deixe levar para o mal, porque ele vai trazer consequências doloridas, seja agora nessa própria encarnação, seja como é mais comum nas encarnações seguintes. Então, Max, como viver a sexualidade com equilíbrio hoje, em que ela é tão banalizada nesse império do materialismo sobre a sociedade? Olha, Rosângela, eu creio que a gente tem que ter aquilo que Emmanuel falou. A gente tem que usar com a inteligência, com o sentimento, com respeito ao outro, com respeito a nós mesmos. Fazendo isso, que a nossa consciência sancione, porque você sabe, eu sei, todos nós sabemos, a lei de Deus está escrita na consciência. Então coloque esse refletor na sua frente e diga para você mesmo, o que eu estou fazendo? A minha consciência chancela, aprova? Se ela te aprovar, faça. Se ela não te aprovar, fuja. Fuja, porque você estará evitando danos maiores no futuro. E nós estamos numa sociedade que as pessoas ainda acusam. Eu me lembro que André Luiz, não, que o nosso Emmanuel disse acerca disso, eu gostaria de fazer essa referência, que eu acho importante. Ele disse assim, aplica a bondade e a compreensão toda vez que alguém se levante contra alguém, porque em matéria de sexo, disse ele, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas a resgatar e problemas a resolver. Então, se a gente trabalhar respeitando o outro, sabendo que nós podemos ter lá um pacote enorme de dívidas a quitar, a gente estará minimizando esse pacote, está reduzindo esse pacote e fazendo com que a gente se torne mais próximo de ser aquele que usa as forças do sexo em consonância com o que o pai espera do filho. Muito bem. A hora passa muito rápido. Já estamos no final do nosso programa e gostaria muito de agradecer a você, Max, pelas belíssimas reflexões oportunas sobre esse tema tão importante
e ainda tão mal compreendido por nós do ponto de vista da sua real natureza. Então, passamos a palavra para você, meu amigo, para as suas despedidas, considerações finais. Sexo, gente, é uma coisa bonita, é uma coisa linda, que precisa ser usada conforme nós falamos, precisa ser usada como criação. Criação de filhos, né, perpetuando a espécie, criação de afetos, criação de obras superiores, criação da obra maior de Deus, luz. Nós temos que usar a força sexual para o progresso da humanidade, começando o progresso em nós mesmos. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por estarmos juntos aqui. Nossa imensa gratidão, Tio. Deus o abençoe sempre. A nossa gratidão também a todos os amigos que estão aqui conosco, participando, vocês que estão aqui no programa de hoje, aqueles que estarão assistindo no futuro, aqui conosco, e convidamos todos para a próxima quarta-feira, quando teremos mais um programa com um tema relevante para todos nós. Então, a todos os amigos aqui presentes nos dois planos da vida, muita paz e uma boa noite.